Questão número 13 de Química da FUVEST 2023. Uma questão que aborda deslocamento de equilíbrio. Nós temos duas reações. A hemoglobina protonada, que não apresenta ainda oxigênio na sua molécula, reagindo então com oxigênio, formando a hemoglobina oxigenada com oxigênio e, por sua vez, liberando H+. Veja que o oxigênio entrou no lugar do H+, empurrou o H+ daqui, deixando ele fora liberado nos produtos. Por sua vez, o CO2, produzido nos tecidos, ele pode reagir com a molécula de água contida no sangue e, em equilíbrio, formar o íon hidrônio, o nosso H+, e o bicarbonato. Essas espécies apresentam cargas e fica, por isso, mais fácil transportá-las no nosso sangue. Nós temos, de fato, uma descrição a respeito do sistema metabólico, partindo dos pulmões, onde tem oxigênio, e indo para os tecidos, onde tem a produção de CO2. Veja que nós temos algumas informações nas questões, nas alternativas, falando sobre o pulmão, nos tecidos, principalmente, e aqui na expiração, envolvendo o pulmão. Todo deslocamento de equilíbrio, ele precisa de um distúrbio. Esse distúrbio é o primeiro ponto de cada alternativa. Por exemplo, no item A, no pulmão, oxigênio está alto. Isso aqui é o nosso ponto de partida. Se existe uma alta quantidade de oxigênio na reação, por conta de eu estar inspirando, estou respirando, portanto o oxigênio está entrando nos meus pulmões. O aumento deste componente executa um deslocamento para a direita. A reação ela tenta consumir esse excesso para diminuir um pouco o excesso aqui apresentado. Então existe uma tendência de deslocar para a direita. Deslocando para a direita, nós favorecemos a produção de hemoglobina oxigenada. Portanto, não é favorecido a produção de hemoglobina protonada, como diz o texto no item A, mas sim é favorecido HbO2. Desloca-se para a direita, porque eu aumentei reagentes. Na sequência, nós temos agora os tecidos. Lá nos tecidos, nós sabemos que o oxigênio está baixo, pois eles estão fazendo a respiração mitocondrial, usando o oxigênio na mitocôndria. Uma vez que a concentração de oxigênio está baixa, eu preciso repor essa falta de oxigênio aqui presente. Com isso, a hemoglobina que existe oxigenada vai deslocar o equilíbrio para a esquerda, ou seja, este componente junto com H+, vão se unir, formando estes dois reagentes, deixando o oxigênio livre para os tecidos utilizarem, já que eles estão consumindo. Portanto, nesse distúrbio, onde eu diminuo os reagentes, desloca-se para a esquerda, favorecendo então a formação da hemoglobina protonada. Na expiração do CO2, é um ato que o nosso pulmão faz, a concentração de CO2 fica baixa no sangue. E, numa sequência, vamos pensar agora, eu estou diminuindo a concentração de CO2, estou eliminando o CO2 do meu pulmão. Bom, com isso, a nossa reação ela vai se deslocar para a esquerda, vai acabar consumindo o nosso H+, junto com o CO2. Esses dois reagentes vão ser consumidos para repor o que está sendo perdido aqui. Então esses caras vão se deslocando para a esquerda, já que eu estou eliminando o CO2. E eles vão lá tentando repor a coisa. Bom, veja que existe um problema aqui. O H+ está sendo consumido. Se o H+ está sendo consumido, nós teremos uma baixa de H+. Se existe uma baixa de H+, a reação vai se deslocar no sentido de repor o que está sendo caído. Portanto, aqui deslocará para a direita. Nessa de deslocar para a direita, a hemoglobina protonada não é favorecida, mas sim a hemoglobina com oxigênio, porque nessa de deslocar para a direita, eu estou vindo junto com a produção desse aqui, da hemoglobina oxigenada. Portanto,
não é favorecida a hemoglobina protonada, mas sim a oxigenada. Essa alternativa era mais difícil porque exige um conceito cascata. Eu faço uma interpretação numa reação e vejo as consequências na outra. Por fim, a letra D. Nos tecidos, o CO2 está alto. É exatamente o contrário. Se o CO2 está alto, vamos aqui apagar algumas setinhas. Se o CO2 está alto, significa que eu preciso eliminar esse CO2 daqui, lá nos tecidos. Eu estou nos tecidos agora. Esse excesso de CO2 vai reagir com a água, produzindo bicarbonato e H+. Então, eu tenho um aumento na quantidade dessas duas espécies. Se agora a coisa está maior, significa que a quantidade de H+ não é mais baixa, é alta. Se essa quantidade de H+ é alta, eu preciso dar um jeito de consumir esse excesso, deslocando para hemoglobina protonada. A hemoglobina com oxigênio vai ter que reagir com esse H+ que está em alta para poder gastar um pouco esse excesso. Portanto, é favorecido a hemoglobina protonada. Está corretíssima a letra D. No caso da letra E, é o mesmo raciocínio, porém ao contrário. Não é favorecido o HBO2, mas sim a hemoglobina protonada. Então vamos fazer um breve resumo desses conceitos de deslocamento de equilíbrio. Sempre que você tem um conceito de equilíbrio químico, você pode imaginar uma balancinha, onde você tem reagentes do lado esquerdo e produtos do lado direito. Se você, por acaso, aumenta a quantidade de reagentes, eu estou pesando mais esse lado da balança. A balança vai ficar com uma tendência, pelo esse distúrbio, com esse aspecto. Vai ter mais reagentes do que produtos na minha balancinha. Com isso, eu preciso fazer um movimento para voltar ao equilíbrio, que é deslocar para a direita. Essa mesma interpretação ela pode ser também feita se nós diminuirmos a quantidade de produtos. Se eu diminuo a quantidade de produtos, vai pesar mais o outro lado, que também é reagentes, mas está pesando os reagentes porque eu tirei peso dos produtos. Por isso, no caso, também desloca-se para a direita. Agora, se eu diminuir reagentes, vai começar a pesar pelo lado dos produtos, já que eu tirei a quantidade de reagentes. Com isso, eu preciso de um deslocamento para a esquerda. Deslocar para a esquerda para contornar esse distúrbio. E se por acaso eu aumento a quantidade de produtos, vai pesar desse lado, portanto o reagente vai ficar mais leve, porque eu acrescentei produtos. Com isso, eu preciso deslocar para a esquerda para compensar esse distúrbio. O princípio de Le Chatelier tem por fundamento isto. Um deslocamento do equilíbrio é feito no sentido de anular o distúrbio causado. E na questão anterior, todos os distúrbios se referiam ou nos tecidos ou no pulmão, e tudo isso era importantíssimo recordar. O princípio de Le Chatelier.